Vem comigo você ligado no All Sport, no site, nas nossas redes sociais. Eu sou Gabriel Carneiro, estou aqui do lado do Leandro Miranda e a gente está vindo para falar um pouquinho sobre as novidades mais frescas do mercado da bola. Os campeonatos estaduais já estão começando, Sim. Vários já começaram. E então o mercado vai ficando um pouco mais desaquecido, né? Mas ainda tem muita coisa boa para discutir. E hoje, inclusive, alguns anúncios importantes aconteceram. Vamos começar então falando do Michael, um jogador que a gente já discutiu bastante Sim. aqui nessa transmissão. Ele finalmente foi anunciado pelo Flamengo. Foi oficializado hoje, Oficializado, exatamente. O jogador raiz, como o Flamengo definiu, que é o jogador que não fez categorias de base, que é o Sim. driblador, o cara mais arisco. Vai pra cima. Exatamente. É um acerto que existe desde o dia 10 de janeiro, 7,5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Agora que está tudo certo, o Michael já está treinando, o que esperar desse jogador? É condição de chegar para jogar ou ainda não? Primeiro eu queria destacar seu bordão inicial, vem comigo, eu nunca tinha visto, parabéns, muito legal. Inovador, né? Espero que pegue aí. Falando do Michael, a gente até falou dele muito em outras lives, né? Até por toda a novela que foi a contratação, quem vai ficar com ele e tal. Agora ele está acertado com o Flamengo, foi anunciado, foi oficializado. Eu já falei aqui outras vezes que eu acho que talvez ele encontre um pouco de dificuldade, principalmente no começo, né? Normal. Ele vai mudar de time, vai para um time de um nível maior, de um nível de exigência maior. Características mesmo de jogo diferentes, né? Num Goiás que deixava ele descansando na frente para pegar contra-ataque, ele brilhava muito nesse cenário de ter campo para acelerar, para correr. No Flamengo talvez ele encontre defesas mais fechadas, um time que tenha que trabalhar mais a bola e não lançar tanta bola para ele. Eu acho que outra coisa que pode pegar muito para ele é a parte defensiva. O Jorge Jesus é um cara que cobra muito dos atacantes, atenção nesse aspecto o tempo inteiro. A gente cansou ele de ver ele dar bronca no Vitinho, no Gabigol, que não estavam correndo do jeito certo, não estavam pressionando do jeito que ele queria. Talvez o Michael sinta um pouco no começo isso, mas longe de ser uma má contratação, acho uma boa contratação, embora eu acho que esse valor tenha sido um pouco inflado, né? Tanto pelo jogador, pela idade que ele já tem, como pelo poderio financeiro do Flamengo. A gente sabe que quando as pessoas sabem que o time tem mais, então pede mais, né? Sim. E ele era um jogador muito disputado, então o Goiás fez bem em vender por esse preço. Mas o torcedor flamenguista acho que pode esperar um cara que não vai chegar imediatamente para jogar, até porque o time titular do Flamengo foi todo mantido. Está muito ajeitadinho, né? É difícil alguém entrar sim, ali. Até agora manteve os jogadores ali da posição dele. Teoricamente ele vai disputar ali aquela ponta esquerda, que normalmente joga o Arrascaeta, às vezes o Bruno Henrique no esquema do Flamengo. Então, dois jogadores que não tem estiveram entre os melhores da temporada. Vai ser difícil, tem que jogar muita bola, Michael. Eu acho que vai ser um reserva de luxo no começo, mas com alguns ajustes, eu acho que pode se revelar uma contratação muito boa mesmo. E foi o terceiro reforço oficializado pelo Flamengo, né? Já tinha sido o Pedro Rocha e o Gustavo Henrique, e estão bem próximos de ser anunciados o Thiago Maia e o Pedro. Com esses, são 5 jogadores, tá faltando alguma coisa pro Flamengo ou já dá pra ir? Não sei, tá faltando um lateral direito ainda, né? É verdade, é verdade. O Rodinei foi liberado pro Inter. O Rodinei saiu, tem um garoto da base que hoje seria o reserva imediato do Rafinha. Se o Flamengo quiser ter esse luxo de ainda ter um reserva mais de peso assim pro Rafinha e não ficar com o garoto da base na reserva, ainda tem essa lacuna, vamos dizer assim, do elenco. Sim. É até difícil falar em lacuna. O elenco tão recheado, sim, né? Que fez um mercado muito bom, né? De um nível assim excepcional mesmo. O time reserva do Flamengo é um dos melhores times do Brasil, assim, dá pra ver, pelo menos no papel. A gente ainda não viu como vai funcionar na prática. Acho que é isso. Talvez um reserva pro Rafinha ali. A manutenção do Gabigol, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que também é uma urgência aí que o time está correndo atrás, mas já tem time para jogar a temporada tranquilamente. Já vamos falar então sobre o Gabigol. Hoje de manhã a gente registrou no All Sport a chegada do Jorge Jesus ao Brasil, depois de passar férias em Portugal. Férias longas, porque o Flamengo disputou o Mundial no fim de dezembro já. Então o Jorge Jesus chegou falando a respeito do planejamento, colocou panos quentes em polêmicas com diretoria, que teve a demissão do Paulo Pelaipe. Então meio que acalmou o ambiente e também falou do Gabigol. Ele disse que um dos primeiros objetivos dele agora que voltou ao Rio de Janeiro será ter uma conversa pessoal com o Gabigol, que eles tiveram uma relação pessoal próxima durante o ano passado, e agora ele vai tentar convencer o Gabigol a ficar no Flamengo para 2020. É uma negociação financeira muito difícil, o acerto com a Inter de Milão, mas é um jogador que faria total diferença, né? Com certeza, é uma prioridade do Flamengo, porque ele foi um dos principais jogadores do time no ano passado, talvez para muita gente o principal jogador, foi o artilheiro, né? E, bom, conversa pessoal do Jorge Jesus com o Gabigol acho que até pode ajudar, mas assim, acho difícil que seja uma coisa determinante para o jogador mudar de ideia e ficar, até porque ele já
já está totalmente ambientado ao clube, já conhece todo mundo lá, já sabe o que o Jorge Jesus pensa, o que as pessoas querem dele. Eu acho que o entrave é financeiro mesmo, uma negociação normal no futebol e as partes estão tentando chegar a um acordo que seja bom para todos, que todo mundo fale, bom, isso para mim tá bom, e pro Gabigol ficar em definitivo no Flamengo. Eu acho que a gente não tem que romantizar muito essa coisa de o amor pelo Flamengo, o Jorge Jesus vai convencer. Isso pesa também, mas eu acho que nesse caso Coisas mais importantes. são coisas mais. É mais o preto no branco ali, né, que a gente fala. Chegar no valor que a Inter valor quer. que todo mundo quer e ele fica, pronto. Exato. E falando em valor que todo mundo quer, o Flamengo e o Real Madrid oficializaram hoje a transferência do Renier para o futebol espanhol. Ele completou 18 anos ontem, era o grande entrave dessa. Tem que esperar. Para isso ser oficializado. Precisa esperar o jogador fazer 18. Exatamente. Né? Contrato até junho de 2026. Ele viaja depois do pré-olímpico, né? O valor de 30 milhões de euros. São 137 milhões de reais, 80% do Flamengo. Flamengo que continua fazendo o mesmo mecanismo que deu certo na montagem desse elenco, né? Sim. Que é vender a sua promessa para contratar jogador firmado, contratar realidade. Sim. O que esperar agora do Renier no futebol espanhol? É possível que ele não chegue de cara jogando, né? Tenha uma passagem pelo Castilha ou um empréstimo. O que esperar agora que está oficializado? Como foi também com o Rodrigo e com o Vinícius, né? Eles jogaram pelo time B um tempo. O Rodrigo foi até mais rápido a ascensão dele, né? O Vinícius também ficou um tempo no time B e depois foi pro time A. Eu acho que o Renier tem tudo para dar certo também no Real Madrid. Muita gente critica o Vinícius Júnior, que a fase dele não é tão boa. Sim. O Rodrigo também, ele está numa fase muito boa agora, mas no começo ele teve um pouco de dificuldade para entrar no time. Mas, gente, é o Real Madrid, né? A gente tem que ter essa noção de que não é fácil chegar e jogar, ainda mais um garoto de 18 anos, mudando de país, mudando de mercado. E o Real, ele tá apostando forte nesses garotos brasileiros porque ele vê que está dando certo, porque ele vê que é um mercado viável para eles. Eles pegam as maiores promessas que a gente tem aqui, num preço que com certeza vai ser menor do que se ele esperasse mais alguns anos e consegue até terminar a formação desses jogadores, né? Moldar um pouco eles, a parte final da formação deles. E esse é um debate legal que está apresentando, que até a gente tem num post na coluna do Júlio Gomes, lá no All Sport, que ele diz que o Real Madrid, a visão dele é que o Real Madrid é mais afoito do que genial na contratação desses jovens brasileiros, ainda não completamente firmados profissionalmente. Sim. O Real Madrid gastou 120 milhões de euros, somando o Rodrigo, Vinícius Júnior e Renier. E é um efeito meio... Uma explicação que eu vejo, talvez, para isso acontecer, é o caso do Neymar, por exemplo. O Real Madrid monitorava o Neymar desde 13 anos e nunca fez a investida decisiva. Sim. O Barcelona fez, teve retorno esportivo e teve retorno financeiro. Parece que deu jogador. Exatamente, retorno esportivo e retorno financeiro muito rápido. Certo. Então, talvez tenha a ver isso e o Real Madrid tá atacando o mercado brasileiro porque sabe que vai dar jogador, que esses garotos sobram na idade deles e vão sobrar quando atingirem a maturidade. Eu acho que nenhum nem outro, assim, não é genial, porque assim, Vinícius Júnior, Rodrigo e agora o Renier, não precisa ser nenhum gênio para você ver que são promessas ali do futebol brasileiro, de jovens que estão se destacando entre os profissionais com uma idade muito, muito pequena, que tem um potencial imenso de evolução. Então, assim, não foi nenhum gênio, nenhum olheiro gênio que falou, nossa, esse moleque aqui, vamos apostar nele. Não. Já estava meio óbvio ali que seriam apostas, no mínimo, esperado, coerentes, né? Sim. Agora, afoito eu não sei também, porque é o que você falou, é uma estratégia de mercado. Eu não acho que é afoito, vamos gastar aqui mais do que esse moleque vale hoje. São apostas, qualquer contratação é uma aposta. Né? Isso eu acho que não dá para fugir no mercado da bola. E é uma idade em que, se você não chegar, outro vai chegar. Hoje em dia está assim, se o jogador tem o destaque que tem esses 3 nomes que a gente falou, que desde de sub-15, sub-13 já se destacam, se você não chegar antes, alguém vai levar. Exato. Hoje em dia, sim, quando o jogador faz 18 anos, um jogador desse nível, ele já está engatilhado para sair, é normal. Não acho que seja questão de ser afoito ou não, acho que é uma estratégia de mercado e eu diria que por enquanto vem funcionando. Eu acho que o custo-benefício tem tudo para ser positivo para o Real. E o Rodrigo e o Vinícius Júnior são jogadores que estão jogando. Sim, então, são jogadores da primeira equipe. Dando retorno esportivo. Jogam bastante, exatamente. Exato. Agora, para quem quiser ver o Renier antes dele chegar no Real Madrid, está rolando o pré-olímpico na Colômbia. A seleção brasileira estreou com uma vitória sobre o Peru. E agora tem os próximos desafios na sequência. A gente tem um enviado lá na Colômbia, o Danilo Lavieri. Inclusive, ele produziu uma matéria bem legal a respeito do Bruno Guimarães, que foi publicada hoje no All Sport. Bruno Guimarães mostra por que europeus travam batalha por ele no mercado.
ele que é o capitão da seleção sub-23 e foi talvez o principal destaque dessa estreia da seleção brasileira. Sim. O Bruno é um cara que praticamente está talhado já para jogar na Europa. A característica dele que a gente vê aqui lembra muitos meio-campistas que a gente vê no futebol europeu. Não necessariamente europeus, né? Mas que jogam no futebol europeu, né? Exige mais dinamismo, exige uma intensidade diferente. Então a formação dele no Atlético Paranaense já deu muito disso para ele. As próprias características naturais dele de jogo se encaixam bem, né? Por isso que ele está sendo disputado por vários times, pelo talento dele e também pelo estilo, pela forma que ele joga. Pela projeção, né? Pelo que ele pode. Pela projeção também. E eu acho que por essa facilidade de adaptação que ele tende a ter quando chegar em quase qualquer time. Né? E pelo que a gente informou, os times que estão atrás dele são o Atlético de Madrid, o Benfica e o Lyon, da França, que é o interesse mais recente que foi noticiado. Tem algum lugar desses em que o futebol do Bruno Guimarães se encaixa melhor, que você vê? Ou é questão só de ajuste, de adaptação? Eu acho que se encaixaria bem em qualquer um dos três times. Qualquer um dos três times teria um acréscimo com a chegada do Bruno. Eu acho que a questão de adaptação mais fácil tende a ser Portugal. Sim. Não só pela língua, mas também porque dessas três ligas eu acho que é a que tem um nível mais inferior. E eu acho que até o Bruno talvez nem ganhe muito se transferindo para o Benfica, por exemplo. Que eu acho que ele chega e joga no Benfica. Eu acompanhei alguns jogos recentes do Benfica e acho que ele chega e joga ali naquela posição. O Lyon já tem um meio campo mais molecada, um time muito jovem. Eu acho que também seria bom para ele jogar num time desse, jogar com o Rudi Garcia, que é o treinador, um cara que desenvolve bem jovens. É uma liga que vai dar uma competitividade maior para ele, um jogo um pouco mais físico e tal. E o Atlético é o maior desses três times, né? E aí a competição vai ser bem mais e é onde ele vai ter mais Sim. dificuldade para jogar, né? Exato. Para jogar vai ser mais difícil, talvez ali no dia a dia, trabalhando com o Simeone, ele consiga desenvolver outras coisas do jogo dele. São muitas variáveis para a gente falar onde é melhor para ele jogar, mas sei lá, se eu fosse chutar, eu acho que o Lyon faria melhor para ele. Pelo menos num primeiro degrau aí no futebol europeu, seria legal ver ele no Lyon uma temporada, duas, para depois dar um salto maior. Boa, enquanto isso a gente curte o futebol do Bruno Guimarães no pré-olímpico, a seleção brasileira que está disputando uma das duas vagas em Tóquio e várias promessas, várias realidades do futebol brasileiro em campo. A seleção brasileira talvez seja a que tem mais jogadores consequência de futebol profissional. Sim. E a gente vai acompanhando as matérias do Danilo também no All Sport, para saber tudo sobre a seleção brasileira sub-23. Agora falando um pouquinho, voltando para o mercado da bola no All Sport, tem novidades do Cruzeiro. Há 3 dias da estreia do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro está com o elenco ainda bastante indefinido. Um monte de incógnita. O Adilson Batista com muito problema para acertar um time titular, Sim. mesmo para saber com quem ele pode contar, né? Sim. Hoje o que a gente informou, por exemplo, é que o Cruzeiro liberou o Ariel Cabral de novo dos treinamentos. Ele já tinha sido liberado da primeira semana da pré-temporada por questões pessoais, que na verdade o Cruzeiro tem dívidas com ele e ele quer sair. Sim. Mais ou menos isso. Basicamente é isso. E o Cruzeiro e o Fred vão ter uma reunião decisiva sobre o futuro do Camisa 9, que é o maior salário do Cruzeiro. Como faz para se ajeitar num momento de tanta turbulência em que você tem diretoria rodando toda semana, você Sim. não consegue ter um projeto esportivo para colocar o seu pé no chão e conseguir montar? Isso impõe muito desafio ao trabalho do Adilson Batista, né? Ele vai precisar contar muito com a molecada que já está lá. Sim, ele está numa situação que está longe de ser ideal para o treinador trabalhar, né? Mas acho que nesse momento, assim, pensar na estreia do campeonato para o Cruzeiro, eu acho que é a última das preocupações agora, né? Você tem que pensar a longo prazo mesmo, arrumar a casa, fazer essa readequação financeira que o time precisa fazer, se livrar de salários maiores. Negociou já alguns salários, né? Renegociou o pagamento de alguns salários para alguns atletas ficarem. O Fábio, o Léo e o Edilson são os 3 que aceitaram a redução salarial. Esse ano para ser compensado no futuro quando o time pode estar melhor financeiramente. Redução temporária, é o termo que eles usaram, o termo bonito. Vamos Vamos abaixar o salário. Deram uma ajeitadinha ali para alguns jogadores ficarem, então é isso que o Cruzeiro tem que fazer. A gente já falou outras vezes aqui também no programa que não vai ter caminho fácil para o Cruzeiro, não vai ter atalho, vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser um ano duro, mas para o time se reerguer vai ter que passar por esse caminho e é isso que está fazendo agora. O Fred deve ser o próximo a sair, né? Porque tem um salário que realmente não é compatível, né, com a realidade do clube hoje, então não tem muita alternativa a não ser negociar esses contratos quando der, negociar os atletas quando não for possível, montar o melhor time possível dentro da realidade para
conseguir o grande objetivo da temporada, que é voltar para a Série A. Né? Sim, exato. E para encerrar rapidinho, falar um pouquinho a respeito de notícias do Internacional. O Inter está mantendo uma política no mercado da bola, está negociando a contratação da promessa argentina Tomás Lujan. Ele joga no Platense e é uma política do Inter de observação de jovens estrangeiros que vêm primeiro para a base com um contrato de empréstimo com valor de compra fixado, Sim. que é algo que já deu certo com o Sarrafiori, Sim. que veio do Huracan e é um jogador que é uma promessa, um jogador que está se firmando, teve boas apresentações já no Campeonato Brasileiro. Em tempos em que a gente está aqui no programa de Mercado da Bola falando tanto de problemas financeiros dos clubes, de mercado fraco, essas soluções criativas é o que vai fazer a diferença no mercado. Tem que ter, e falta bastante no Brasil ainda, você mapear melhor os vizinhos, os times da América do Sul que têm um poder financeiro inferior aos dos times brasileiros, onde você vai talvez conseguir pegar um jogador bom por um preço menor, pegar um moleque desse, um jovem, para você terminar uma formação dele no seu clube, para você já treinar o cara do jeito que você quer que o time jogue. O Inter tem feito isso com o Sarrafiori, por exemplo, que foi um exemplo que você citou, que por mais que ele não tenha se firmado ainda no time titular, ainda oscile muito, ainda apresente algumas dificuldades, principalmente aspecto físico, é um cara com talento, um cara promissor. E o Inter não é um time que está nadando no dinheiro também, a gente sabe que é difícil para o Inter investir pesado em contratação, disputar jogador no mercado com outros times, é difícil para o Inter fazer isso, então ele vai onde não tem tanta concorrência, Sim. essas soluções criativas que você falou. Exatamente, e o Inter é um dos únicos times brasileiros, vale citar, que tem observador dentro do pré-olímpico, lá na Colômbia. E é algo que é legal de ver, como a gente disse, são soluções criativas, é você encontrar o caminho dentro das dificuldades. Bom, eu acho que é isso tudo que a gente tinha na pauta hoje, muito obrigado, Leandro. Obrigado. A gente vai ficando por aqui, essa transmissão sobre o mercado da bola, e voltamos amanhã com mais informações, todas as novidades, tudo que você quer saber lá no All Sport. Muito obrigado. Obrigado. Qual?